Já. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui com mais uma live do Vencendo o Mieloma, tá? E para essa semana vamos ter uma convidada especial, que é a doutora Ingrid Cota, infectologista, e que vamos falar sobre um assunto tão ultimamente falado e polêmico, que são as vacinas nos pacientes oncohematológicos. Também contamos, como sempre, com a presença da Wanda, que é uma fiel escudeira do nosso projeto de Vencendo o Mieloma. Boa noite às duas. Boa noite, doutora Ingrid. Boa noite, doutor Breno. Boa noite a todos. E vamos para a nossa live de hoje. Boa noite a vocês também. Boa noite, telespectadores. E é um prazer enorme estar aqui. Posso perguntar? Vamos. Então, vamos lá. Doutora Ingrid, eu queria fazer uma pequena introdução em relação a alguns dados que eu colhi na internet, né? Constatei que até 500 mil pessoas morrem por conta da gripe. É um dado da OMS. E aqui no Brasil, qual é a nossa realidade? Então, nós estamos começando a ter a epidemia da gripe. A gente está esperando uma epidemia talvez tão forte como foi no hemisfério norte agora, né? Ano passado ela não foi uma epidemia muito forte, mas a gente não tem como prever o que vai acontecer, né? Mas o que a gente entende é que a gente precisa fazer a nossa parte, que é a principal forma de prevenção da gripe é pela vacina da gripe. Então essa é a mensagem principal de hoje. E também muita gente está perguntando, são os dois temas principais, gripe e febre amarela. Acho que a gente vai desenvolver um pouco ambas perguntas, que é o que mais se fala. Exato. Entre os pacientes. Durante a semana, eu colhi junto aos pacientes várias perguntas. E iniciaria perguntando sobre o paciente oncológico, né? O paciente oncológico, ele deve tomar a vacina contra a gripe? E já continua essa pergunta falando sobre o paciente idoso. Como é o procedimento, qual é a recomendação que você faz para o paciente oncológico e o paciente idoso? Então, a vacina da gripe, ela está indicada para todas as pessoas, toda a população, exceto para as crianças menores de 6 meses. Então, existem alguns grupos que são mais vulneráveis à doença, os grupos de risco. E dentro desse grupo, sem dúvida, estão os pacientes oncológicos. Então, eles têm uma indicação a mais, uma importância a mais para receber a vacina da gripe. É uma vacina de vírus morto, né? Ou seja, se a gente sabe que é um vírus que está morto, ele não provoca a doença. Então, uma doença frustra pela vacina. Eu iria perguntar o que era o vírus morto. Exatamente. É como se eu pegasse um vírus e partisse em várias partículas pequenininhas e colocasse isso dentro da vacina. Sim. O nosso organismo vai ficar exposto a essas partículas do vírus e vai responder como se a gente tivesse entrado em contato com o vírus vivo. Mas ele não está vivo, então ele não provoca a doença. Ele só provoca uma resposta ao vírus vivo. E, doutora, ou seja, é uma vacina segura para os pacientes. Porque a maioria refere medo, receio de tomar a vacina. Eu percebo isso, até eu já fui contaminada por esse receio. Mas nós não devemos ter medo. Não, a vacina da gripe é uma vacina segura. Ela é uma vacina que provoca poucos efeitos colaterais. Ela tem efeitos colaterais que são dor local, um pouco de mal-estar nos 3 primeiros dias após a vacina e nada mais. Então, aquela dúvida que é sempre frequente, se eu tomo a vacina, eu vou ter a gripe pela vacina? Não vai. O que pode acontecer é de você ter alguns sintomas de mal-estar, mas que não é a gripe. Tá. É uma reação colateral normal. Normal. É um efeito secundário da vacina esperado. Sim. Tá. E o entorno familiar deve vacinar também? Sim. Quando a gente pensa no paciente imunocomprometido,
e os pacientes oncológicos são imunocomprometidos, a gente deve vacinar as pessoas que estão em torno. Por quê? Para a gente diminuir a carga de vírus que vai estar em torno desse paciente. Sim. Perfeito. Eu iria perguntar, né? Então, os cuidadores e familiares devem se vacinar. Sim. Ok. E eu quero fazer alguma pergunta ou eu posso prosseguir aqui com a nossa... Não, vamos seguindo nas perguntas, só vou deixar a primeira mensagem. A vacina da gripe é segura e deve ser feita a pacientes e familiares. Tá, pessoal? Só para deixar claro que é muito importante. A Márcia Vaz está fazendo aqui uma pergunta. Sim. Sobre as pessoas. As pessoas têm dificuldades em entender vacinas com vírus vivo e atenuado. O que significa? Vírus atenuados. Tá. Por exemplo, um exemplo de vírus vivo atenuado é a vacina da febre amarela. É uma vacina que tem vírus vivo atenuado, ou seja, ela é feita com um vírus vivo, só que ele está atenuado, ele está enfraquecido. Durante o processo de fabricação da vacina, a gente enfraquece o vírus. Para quê? Quando ele entra em contato com o nosso organismo e a gente produz os anticorpos contra a febre amarela, contra a doença, que é o objetivo da vacina, é que a gente produza as defesas, que são os anticorpos, a gente consiga se defender. Só que o vírus vivo atenuado, ele acaba podendo provocar a doença febre amarela. Porque é o vírus. Por isso não está tão recomendada, não está recomendada em paciente que está com o sistema imunológico alterado. Exatamente. Porque o sistema imunológico não está bem ativo e ao receber essa quantidade de vírus, pode ser que ele não seja capaz de se defender e que o paciente tenha a doença. Exatamente. Então eu vou aproveitar e fazer a pergunta da Rita de Blumenau, que me mandou a seguinte questão. Ela está há 1 ano e 8 meses em remissão, TMO. E ela pergunta se ela pode tomar a vacina para febre amarela e qual é o tempo entre uma e outra, febre amarela e a vacina para a gripe. E essa é uma questão de muitas durante a semana. Qual é o tempo? Então, a vacina da gripe, ela já pode tomar. Inclusive, mesmo estando em químio, pode tomar. Já a vacina da febre amarela, a gente precisa entender qual o status imunológico dela. E aí eu deixo o doutor Breno falar. Paciente, exato. Né? Não, e existe uma recomendação também formal, tá? das sociedades de transplante, das sociedades de oncologia, etc. Os pacientes que estão recebendo tratamento ou que foram transplantados, eles não devem tomar a vacina febre amarela, só devem tomar após 2 anos de não receber nenhum tipo de tratamento. Sim. Tá? Essa é a recomendação. Quanto à vacina da gripe, ela pode tomar. Quando são vírus mortos, pedacinhos de vírus que não vai causar a doença, os pacientes sempre podem receber. O problema é que a imunidade dele está baixa, o sistema imunológico está baixo, então a capacidade de resposta pode ser menor. Então, pode ser que a vacina não seja tão eficaz. Entendi. Entendeu? Mas, quando são vírus vivos, então a recomendação é 2 anos após o último tratamento. Tá? Isso aí é bom frisar. E não só pacientes oncológicos, hematológicos de transplante. Existem outros pacientes da reumatologia, sim, então, são os grupos de risco, grupos de risco, etc. Além dos idosos. A ideia é, na hora que a imunossupressão for embora, que o status imunológico do paciente está equilibrado, e aí ele não tem o risco de fazer a doença pelo vírus vivo atenuado da vacina. Exatamente. E, doutora Ingrid, quais são os tipos de vírus incluídos na campanha de 2018 para 2018? Então, basicamente a gente tem o H3N2, o H1N1, tipo A e tipo B. Basicamente a vacina atrivalente, ela é composta de 2 tipos de H1N1 e um tipo do H3N2, e a quadrivalente são 2 tipos do H1N1 e 2 tipos do H3N2. Basicamente é isso. O que a gente precisa, assim, o que eu acho bacana a gente conversar é que por que a gente precisa vacinar anualmente?
Sim. né? Muito interessante. Porque algumas pessoas me perguntaram, os pacientes, puxa vida, mas eu tomei vacina no ano passado, preciso tomar de novo? Vamos lá. O vírus da gripe, ele se chama mixovírus influenza, ele é um vírus que provoca muita mutação. Tá. Ele é capaz de... Ele se replica muito e, por conta disso, as proteínas da cápsula do vírus, ela se modifica muito quando ele vai se replicando. Com isso, ele se modifica e ele não responde àquela vacina do ano passado. Por quê? Ele vai se modificando no tempo. Sim. Então, o que acontece? Como é que a gente trabalha com essa modificação? A OMS tem um grupo que faz vigilância mundial desses vírus e pega essas cepas que estão circulando agora, que mutaram do ano passado para agora. O que são cepas? Cepas são vírus, são grupos de vírus que mudaram. Por exemplo, H1N1, H3N2, né? Só que elas mudam, elas vão fazendo essas mutações. Então, pega esse novo vírus que sofreu mutação do ano passado para esse ano e faz a vacina com essas cepas, com esses vírus que mutaram. Sim. Né? Daí, por quê? Porque essa vacina que a gente tomou no ano passado, ela tem uma duração de eficácia de 6 a 10 meses. Então, quando chega no próximo ano, primeiro, ela não é mais eficaz. Segundo, que nós temos cepas novas, tipos de vírus que estão mudados e que aquela vacina do ano passado não vai fazer efeito. Entendi. Daí a necessidade de vacinar anualmente. Vale lembrar que existem pesquisas no mundo inteiro para fazer uma vacina da gripe que pegue o vírus da gripe e que não haja necessidade de fazer uma vacina anual. Uhum. Mas isso precisa de mais investimento, de mais tecnologia para que a gente consiga ter uma vacina mais permanente, que dure mais tempo. Mas me fala uma coisa, a gente está falando muita vacina, muita gripe, e os pacientes têm muita dúvida no conceito básico. Tipo, o que é resfriado comum, o que é gripe? Sim. Parabéns, Tubriano. Então, vamos lá. A gripe ou influenza, ela é causada por um vírus, chamado mixovírus influenza, e ele provoca, e é mais agressivo. Então, a gripe, ela é mais agressiva. Como que a gente consegue diagnosticar? Quais são os sintomas? Pois é, quais são os sintomas? Ele dá duas síndromes. Tem uma síndrome respiratória aguda grave, que é o que leva os pacientes a óbito, que os pacientes internam, fazem uma insuficiência respiratória grave e, eventualmente, vão a óbito. Então, essa é a forma mais grave, e daí vem esse número alto de 300 mil a 500 mil pessoas morrendo por ano pela gripe, pela influenza. E tem a síndrome gripal, que é pelo mesmo vírus da gripe, e como que a gente diagnostica clinicamente. Então, é uma febre alta, que aparece subitamente, que dá tosse e dá uma dor de garganta. Isso associado a um dos 3 sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia. Dores nas articulações. Basta um dos 3 sintomas, cefaleia ou mialgia ou dor nas articulações, para a gente definir que é uma síndrome gripal e indicar o tratamento. Já o resfriado, ele é causado por vários outros vírus. Então, das síndromes mais brandas, pode sim, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, que é característico nos bebês, no primeiro ano de vida, pode dar uma doença mais grave, mas geralmente eles são menos agressivos do que o vírus da gripe. Deixa eu fazer uma pergunta que me surgiu agora. Quando a gente fala estou me sentindo mal, estou com dor no corpo, parece que vem uma gripe por aí. O que representa na questão da eficácia do tratamento esses remedinhos caseiros, chás e etc e tal. Limão com própolis, chá de qualquer coisa. A receita da avó, né? A receita da avó. Qual é a eficácia real dos chás? O que a gente sabe é que a gente precisa ter 3 cuidados quando a gente
tem uma gripe, tem um resfriado, tá com alguma doença. Primeiro, se alimentar bem, então tomar café, ter uma refeição aí entre o almoço e o café, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. E a ceia, mesmo que a gente não esteja com fome, mesmo que a gente não tenha muito apetite. Manter uma boa alimentação. Segundo, repouso. Daí, no mínimo, umas 8 horas de sono por dia. Sim. E líquidos. Ingerir bastante líquidos, né? Logicamente, não álcool, mas ter um aporte bom de líquidos. Sim. Então, esses são os cuidados assim, que a gente basicamente precisa ter. A gente precisa, como infectologista e que vê muita hepatite, enfim, o que a gente sempre toma bastante cuidado é com o tipo de chá que o paciente toma. Sim. Porque tem chás que podem agredir o fígado. Isso é muito importante. Então, isso é muito importante. Até uma certa polêmica no grupo, na comunidade, quando se fala em chás. Então, se você puder falar um pouquinho sobre Então, tem alguns chás. Então, a gente precisa ter cuidado, porque assim, não é qualquer planta que a gente tira do quintal que vai para o chá. Porque existem as plantas que são venenosas, que são tóxicas e que podem, né, agredir o nosso organismo, seja o fígado, seja outra parte. E geralmente é o fígado que é acometido. Então, assim, tentar, se for tomar chá, tentar ficar naqueles chás que são mais erva cidreira, que a gente já conhece, que já são preparados e tudo, né? Chazinhos já comercializados. Exatamente, já tranquilos, industrializados, e que a gente evitar esses chás muito diferentes, substâncias que, eventualmente, ao invés de ajudar, elas podem ser tóxicas e atrapalhar. Sim. Perfeito. Existe contraindicação da vacina da gripe? Alguma? Inclusive, Existe. eu ouvi falar de então, uma alergia a proteínas do ovo. Pois é. A contraindicação à vacina da gripe é absoluta. Essa contraindicação é para aqueles pacientes que um dia tiveram um quadro alérgico grave após tomar a vacina da gripe. Sim. Né? E isso não tem a ver com a alergia à proteína do ovo, mas sim o paciente que em algum momento evoluiu com um quadro de alérgico grave. Então, esse paciente, são raros os casos, né? Mas eles realmente eles não podem tomar. Agora, em relação à proteína do ovo, as novas vacinas, elas já vêm vindo com menos substância alergênica. Então, assim, já não é mais uma contraindicação absoluta. O que existe primeiro, como toda vacina que é injetável, existe o risco do mal súbito no momento da vacinação. Então, a gente sempre recomenda tomar a vacina e aguardar uns 15 minutos no local. Vamos dizer que o paciente tem alergia à proteína da clara do ovo. O que é recomendado é tomar essa vacina no ambiente hospitalar. Sim. Mas não é contraindicado. Então isso excelente dica. Esclarecimento eficaz, né? Exatamente. E, na verdade, eu queria perguntar também se existem... Quais são as principais medidas de prevenção? Medidas de prevenção eficazes contra a gripe. Então, retomando, a principal medida de prevenção contra a gripe, de prevenção, é a vacinação contra a gripe, é a vacina. Tá? Então, deixar claro que essa é o nosso principal arsenal. O pilar fundamental. É o nosso pilar, né? E a gente tem uma vacina segura. Exato. Então, isso é importante. E com poucos efeitos colaterais e com uma eficácia em torno aí de 35% a 60% de eficácia. Então, a gente consegue realmente prevenir muitos casos, muitos óbitos de doença, tanto leve, de síndrome respiratória, como de doença grave. Então, é a principal. E aí vem as outras medidas de controle. Então, primeira coisa, higienização das mãos. Lembrar que a gente está no período em que está todo mundo publicando sobre higienização das mãos. Por quê? Porque, de fato, é a medida que tem comprovação científica de que mais tem resultado e impacto na prevenção das doenças transmissíveis. Inclusive, para a nossa própria autoproteção. Sim, né? Porque quando eu canso de ver, né, nas ruas por aí, pessoas, ao espirrar, vão com a mão direta na boca. Quando eu posso, eu até
dou uma dica, né? Delicadamente, que a maneira de espirrar é colocar o rosto Exatamente. aqui entre Isso aqui. na dobra do braço. Exatamente. Porque ela também vai, né? Ela pode se contaminar, né? Passar nos olhos, levar uma bactéria aos olhos. Exatamente. Então, com água e sabão, isso é básico, ou o álcool a 70%. O álcool gel a 70%. Sempre né? levar na bolsa. Exatamente. Ok. Lembrar que essa medida é muito eficaz porque ela consegue evitar que as partículas contendo o vírus fiquem circulando, né? E que a gente não contamine a nossa mão, que vai em todos os lugares. Você vai cumprimentar alguém, você vai pegar uma exatamente, criança, você vai passar a mão nos olhos. O olho coça, o rosto coça, né? E a Sim. gente, enfim. Então, E o cumprimento. E o cumprimento, né? que é saudável, né? A gente Cumprimento de toma amigo, cuidado. né? Dá uma bactériazinha para você, né? Uma outra medida de controle também é as pessoas que estão doentes evitar aglomerações para não transmitir tanto. Sim. Né? Então, evitar sair e tudo. Daí, eu faço a recomendação sempre aos pacientes que estão em tratamento não estar em lugares aglomerados. Exatamente. Né? Em aglomerações, por quê? Porque não sabemos se todos estão conscientes e eles estão em um lugar fechado e tem alguém gripado que pode estar espirrando em cima. Exatamente. E lembrando que o período de incubação da doença, da gripe, é de 1 a 4 dias. Então, o período de incubação é um período em que a gente se contaminou e vai manifestar a doença. Entretanto, o período de transmissibilidade, ele acontece um dia antes de iniciar os sintomas, ou seja, eu não estou doente, eu já estou transmitindo, e 24 horas depois, em que eu estiver transmitindo, eu começo a ficar doente. E aí eu transmito por mais 7 dias. Tem algo mais interessante, vamos aproveitar que a gente está aqui falando de imunocomprometido, né, Breno? É o seguinte, pacientes imunocomprometidos, a gente sabe que podem eliminar o vírus por semanas ou até meses. Daí a importância deles usarem a máscara. Ok? Então, Pessoal, a utilização da máscara para os pacientes. Exatamente. Várias dicas hoje, né? Vários conselhos. Existe uma perguntinha, eu não sei, doutor Breno, se você responde essa pergunta aqui ou se ela já foi respondida, eu me perdi agora. A Silvia Bittencourt, nossa companheira, quer saber a respeito do Mosai, né? Ele fez um transplante há 4 meses. Certo. E agora vai fazer 2 ciclos de consolidação. Tá. Quando ele pode começar a tomar as vacinas e quais são? Tem a questão, né? Então, as unidades de transplante têm o calendário de vacinas, tá? Que geralmente começa a partir dos 6 meses, entre 4 e 6 meses após o transplante. Tem todo um calendário que está estabelecido a nível internacional e tem a nossa sazonalidade. Ou seja, uma vacina que você já está em tratamento de consolidação, pós-transplante, já faz pelo menos 2 meses, 3 meses pós-transplante. A vacina da gripe pode ser um benefício para ele. E o entorno, a família, os familiares devem estar vacinados, tá? Porque além de evitar o contágio, o que vai acontecer? Ele vai poder seguir o tratamento sem intercorrência. Porque uma gripe, o que afetaria nele? Além do quadro gripal, a gente interromperia o tratamento, né? Então, pessoal, hoje foi uma live muito interessante, com bastantes conselhos, né? A vacina da gripe é segura para todos, inclusive idosos e imunocomprometidos. A vacina da febre amarela selecionar, caso, perguntar ao seu médico, tá? Vacinar pacientes em quimioterapia da gripe, sim, em pós-transplante também. Medidas de prevenção da gripe, medidas físicas e medidas de barreiras, como pode ser a máscara. Higiene das mãos, fundamental. Vocês viram já muitas postagens, inclusive minhas, assim, nesse final de semana, da higienização das mãos. E com isso a gente vai evitar casos mais graves e interrupção do tratamento, inclusive alguns pacientes que podem chegar a ir a óbito, tá? Eu queria só dar um aviso importante
antes de encerrar, do Breno, por aí, Ingrid, eu ia falar do que já passou, não é necessário. Mas na etapa 3, no calendário de vacinação, que nos atinge, né? Que é a partir do dia 9 de maio, para pacientes diagnosticados com doenças crônicas, professores e outros. Além disso, o dia 12 de maio marca o dia D, né? O dia D, aí todos os grupos de risco serão incluídos. Está correto essa informação? A campanha da vacinação está subdividida, mas a campanha da vacinação começou 23 de abril, vai até 1 de junho. Sim. 1 de junho. Exatamente. Okay. E onde podemos, qual é a nossa condição para acessar, podemos tomar a nossa vacina, quais são os postos? O que você poderia indicar para todos? Eu acho que tem os postos de saúde públicos, sim, mas também tem as clínicas de vacina. Sim. Então, assim, a vacina, tem bastante vacina, existe uma estratégia muito boa de vacinação sendo feita há anos já, somente aqui em São Paulo, que é a vacinação nos ambientes de trabalho, nas escolas, né? Isso, as empresas já fomentam. Na hora que começa, as escolas já estão vacinando. Sim. Eles fazem campanhas de 2 dias, 3 dias e fornecem. E nas empresas para os profissionais. Sim, então, assim, isso já está acontecendo. Isso já acontece. É uma realidade. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Então, isso aproveitar e se vacinar nesses momentos, né? E procure os postos. E procurar os postos, exatamente. Então tá. Hoje vamos ficar por aqui. Foi excelente. Dizer uma mensagem final para os pacientes e familiares dos que estão assistindo e que vão continuar assistindo, porque vai estar disponível tanto no Facebook como no nosso canal do YouTube, do hashtag Vencendo Mieloma. A principal forma de prevenção anual da gripe é pela vacina da gripe. A gente previne não só a gripe, como as complicações da gripe, que não são poucas. Então, são a pneumonia, a pericardite, a mielite. Existem algumas complicações da doença que são graves, são raras, mas são graves, mas que são prevenidas com a vacina. Perfeito. Obrigado, Ingrid. Obrigada a todos. Lembrando que as perguntas que estiverem postadas aqui na live, o Dr. Breno, posteriormente a doutora Ingrid, vão responder. Okay? Isso aí. Boa noite a todos.